Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande e eu queria a atenção de vocês, muita atenção, porque o vídeo de agora envolve muitos números, dinheiro, tá bom? Então é o seguinte, o Conselho Fiscal do Flamengo receberá o demonstrativo financeiro do Flamengo de 2020 nos próximos dias. Eu tive acesso a esse documento que, depois do parecer do Conselho Fiscal, é enviado ao Conselho Deliberativo para que haja aprovação desse documento chamado demonstrativo financeiro. O Conselho Fiscal até pode sugerir alterações, mas em relação a pagamento de jogadores contratados, dificilmente vai haver algum tipo de alteração. Então, na página 32 desse documento, no tópico Composição das adições do ativo intangível, consta quanto o Flamengo pagou pelos jogadores e também o valor da comissão paga aos empresários, ou até mesmo luvas, tá? Se o jogador tivesse livre no mercado, luvas. Vou começar pelo Michael. O Michael já trouxe a informação lá no Twitter, o @Vene Casagrande, e também no site do Jornal Dia, o veículo qual eu trabalho, mas eu vou começar com ele aqui. Vamos lá. O valor custo necessário, que é o que foi pago ao Goiás, foi de R$ 33 milhões e 960 mil reais. De comissão, o Flamengo pagou 4 milhões e 530 mil reais. Ou seja, a operação total, o Flamengo desembolsou no total para tirar o Michael do Goiás e contratar o Michael foi de 38 milhões e 490 mil reais. Quase 40 milhões de reais por Michael. E vale ressaltar o seguinte, o Flamengo adquiriu 80% dos direitos econômicos do atacante. Os demais 20% estão divididos entre Goiás, Goianésia, equipe o qual ele começou, e também empresário do jogador. Sobre o pagamento, o Flamengo ainda não finalizou o pagamento ao Goiás. Está da seguinte maneira. No dia 5 de fevereiro de 2020, o Flamengo pagou 2,5 de euros. No dia 15 de julho de 2020, o Flamengo pagou 1,4 milhões de euros. No dia 25 de janeiro, o Flamengo pagou 2,5 milhões de euros. E hoje, dia 1º de abril, o Flamengo tem que pagar 1,1 milhão de euros. E aí fecha 7,5 de euros, que foi o custo total aí. Total não, ainda tem a comissão, o qual eu citei para vocês, e o custo total do Michael aos cofres do Flamengo será de 38 milhões e 490 mil reais. Agora vamos para Léo Pereira. O valor custo necessário, que é o que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense, foi de 30 milhões de reais e 440 mil reais. De comissão foi 3 milhões e 810 mil reais. A operação total, portanto, foi 34 milhões e 250 mil reais. Detalhe, o Flamengo adquiriu 85% dos direitos econômicos de Léo Pereira. 10% ainda pertence ao Atlético Paranaense e 5% ao Trieste, que é um clube que o Léo Pereira começou e, portanto, mantém 5% do zagueiro. Então, para quem não entendeu aí, Léo Pereira custou no total aos cofres do Flamengo 34 milhões de reais e 250 mil reais. 34 milhões e 250 mil reais. Valor altíssimo para um zagueiro. Isla, o jogador estava livre no mercado, né, como vocês bem sabem. O Flamengo, então, portanto, só precisou negociar com ele salário e pagamento de luvas. E o que consta no demonstrativo financeiro é o seguinte, valor custo necessário de Isla foi de 70 mil reais e a comissão / luvas foi de 2 milhões e 10 mil reais, totalizando, portanto, 2 milhões e 80 mil reais. Foi esse custo que está no demonstrativo financeiro, foi o custo total de Isla. Agora tem o pagamento de salário, obviamente, que como eu já mencionei aqui, o Isla tem, entre os laterais direitos aí do futebol brasileiro, é o maior salário, ou seja, o Isla é o lateral direito mais bem pago do futebol brasileiro. Agora, Gustavo Henrique. No caso do Gustavo Henrique, ele estava em fim de contrato com o Santos. Ele acabou o contrato com o Santos, não renovou com o Peixe e veio para o Flamengo. Então, o Flamengo só negociou com ele salário e pagamento de luvas. E no pagamento, e segundo o que está no demonstrativo financeiro, o Flamengo pagou
comissão / luvas no valor de R$2 milhões e R$100.000. R$2.100.000. Thiago Maia, para a gente finalizar aqui nossa lista de jogadores. Apesar de Thiago Maia estar emprestado ao Flamengo, Thiago Maia pertence ao Lille e está emprestado ao Flamengo. O Flamengo desembolsou, segundo o demonstrativo financeiro, R$575.000 com custos de transação / intermediário. Então o Flamengo desembolsou aí, pagou ao intermediário, no caso ao empresário Thiago Maia, R$575.000. Ou seja, resumo da ópera, para contratar esses 5 jogadores, o Flamengo desembolsou entre o montante pago a clubes, custo de operação, como luvas de jogador e comissionamento de empresários, o valor total de R$77.740.000. Valor altíssimo. Lembrando que Thiago Maia não pertence ao Flamengo. Teve um custo ali, mas não pertence ao Flamengo. Michael pertence ao Flamengo, Léo Pereira pertence ao Flamengo, Gustavo Henrique pertence ao Flamengo, Isla pertence ao Flamengo. Para ter esses 4 jogadores e o empréstimo Thiago Maia, o Flamengo desembolsou R$77.740.000. Sobre a venda de Pablo Mari ao Arsenal, eu já trouxe aqui para vocês que no demonstrativo estava o valor total de 8 milhões de euros. No demonstrativo financeiro eles citaram que 4 milhões de euros foi de venda e 4 milhões de euros foi de empréstimo. Lembrando que a ida do Pablo Mari ao Arsenal foi um empréstimo com obrigação de compra se ele batesse algumas metas. Na verdade, era uma venda disfarçada de empréstimo. Na verdade, o Arsenal fez isso para driblar o fair play financeiro. E ele bateu algumas metas, como número de partidas, muita gente me perguntou isso, mas o valor total que o Flamengo recebeu por Pablo Mari na ida do zagueiro ao Arsenal foi de 8 milhões de euros. Não menciona a cotação da época, então não tem como eu dizer para vocês o valor em real, apenas que foi 8 milhões de euros, sendo 4 de venda e 4 por empréstimo. Então eu não posso chegar aqui para vocês, em real foi isso. Eu seria leviano, seria mentiroso, porque no demonstrativo financeiro não consta isso. Então são valores altos. Eu acho que, aí eu vou dar minha opinião aqui no fim do vídeo, eu acho que no caso do Michael, algo que não havia necessidade na época, porém o Jorge Jesus queria muito. No caso do Léo Pereira também, porque o Jorge Jesus bateu o martelo e disse o seguinte: o Pablo Mari só sai se contratar um outro zagueiro e eu quero o Léo Pereira. Esses 2 jogadores na conta do Jorge Jesus. Ele saiu, os 2 continuaram. O Michael dificilmente vai conseguir um retorno financeiro, muito pouco provável. No caso do Léo Pereira também, mas acho que no caso do Michael é ainda pior, porque o Léo Pereira ainda teve uma ótima passagem pelo Atlético Paranaense. O Michael foi apenas uma temporada, embora tenha sido eleito revelação do Campeonato Brasileiro em 2019. Foi nessa temporada. Mas é um jogador que começou tarde no futebol. Enfim, eu acho que no caso do Michael o investimento foi pior. Mas não sei o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações. Muito detalhe, muitos números. Se alguém ficou com dúvida aí, é só fazer um comentário perguntando e eu vou fazer questão de responder. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É só clicar no botão aqui de baixo, dê o like no vídeo também, ative o sino para receber notificação, não perder nada do que acontece aqui no canal. Também compartilhe com os amigos. Só para deixar claro aí, muita gente me perguntando sobre o clube de membros, o link está aqui na descrição, tá? Se você quiser se tornar membro do canal, o link está aqui na descrição. É fácil, rápido e barato. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto.